Eu vou mostrar para vocês como fazer essa necessaire com acabamento de viés. Você vai pegar o cursor, né, o zíper, e vai posicionar ele para baixo, os dentinhos para baixo, e vai costurar na lateral, alinhando com a borda do seu material. Começa com o retrocesso, né, para ficar bem firme, e faz esse processo, né, alinhando a extremidade do zíper e do seu material. Retrocesso no início e também no final, para ficar bem preso. Você vai fazer isso dos dois lados. Corta a linha e faz o mesmo processo do outro lado, né? Juntando as extremidades do material e alinhando com a borda do material para ficar bem certinho o zíper. Começa com retrocesso e faz no início e no fim. Corta o excesso de linha e agora você vai rebater esse pesponto para que o zíper fique bem com um acabamento bem legalzinho. Volta, né, o zíper para baixo e vem fazendo um pesponto de segurança para deixar ele bem dobradinho. Começa fazendo o retrocesso no início para que ele fique bem firme e também no final. Nessa hora é bom você se atentar para que o material não ultrapasse a linha do zíper, né, do cursor, porque senão na hora que você for colocar o cursor no seu zíper, ele vai agarrar. Então é bom você deixar um espaço entre o zíper, né, os dentinhos do cursor do zíper e o material que você está costurando. Retrocesso no início e no fim. E agora você vai pegar o seu zíper e vai posicionar ele, vai passar o cursor, né, nos dentes do zíper para poder fixar, né, o seu zíper. Atente para deixar alinhada aquela parte, porque senão o material fica torto. Eu corri o vídeo porque eu tenho um pouco de dificuldade ainda de passar o cursor nos dentinhos do zíper, então eu acabei demorando um pouco mais. Mas é um processo demorado, tem que ter paciência, tá? Quando ele fica descabelado, é bom você estar sempre retirando os cabelinhos, tá? Quando ele começar a desfiar, porque isso atrapalha você conseguir passar e tem que ter paciência mesmo. Com o tempo a gente ganha prática e fica mais fácil esse processo. Mas ele tem que ser feito com muito carinho para que o material não fique torto, né? Então, você passa uma vez, retira o cursor do zíper e passa novamente para que o cursor fique no meio do material. Pode ter paciência, porque para quem está começando é um processo demorado e até mesmo para quem, né, trabalha mais tempo, tem hora que o zíper talha o nosso sangue. Mas fazer o quê, né? Faz parte do processo. Aí você, tá vendo? Retira o excesso quando fica desfiando. Por isso que é bom a gente cortar o zíper sempre maior, gente. Porque pode ser que você tenha que cortar várias vezes, retirar, né, a parte que desfiou. Então, é bom você deixar ele maior dos dois lados. Agora, você vai desvirar, né, o seu material para ficar com a parte de dentro para fora. E uma coisa que é legal, a gente pode vir com uma tesoura e retirar, porque como não vai ter forro, a gente pode retirar a parte que está aparente do material. Gente, nunca corte o zíper, porque ele fica, quando a gente corta o zíper, ele perde um pouco da sua estrutura. Então, a gente corta apenas o material que está por baixo, né, que está um pouco aparente. Então, a gente apara para ele não ficar aparente. Nessa hora, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar as laterais. Eu sempre indico começar pela parte que tem menos volume. Se a gente começar por cima, que é esse pedaço aqui, o zíper, ele tá fazendo um grande volume, né? Porque ele tem duas partes ali, então tá muito volumoso aquele pedaço. Então, se a gente for começar por ele, a gente não vai conseguir. Talvez o pegarre, pode até desfiar o material. Então, eu aconselho sempre começar pela parte mais fina. Então, a gente começa por onde? Por baixo e alinha as partes de cima, né? A parte do zíper. Tentando fazer ele ficar bem casado.
Então, a gente começa com o retrocesso, faço retrocesso no início, né? Eu costuro com a linha na lateral, né? E apenas com a distância do pezinho, de um pezinho, né? Do calcador. Dou bastante retrocesso na parte do zíper, porque tem que ficar bem reforçado nessa hora. Faço esse mesmo processo do outro lado, começando por baixo também, né? Lembrando, por causa da extremidade do zíper que fica bem grosso, então dá aquele retrocesso reforçado nessa parte. E aí agora é a hora de retirar o excesso do material, né? Eu sempre deixo mais ou menos com uns meio centímetros para também não ficar muito próximo da costura, porque essa costura acaba sendo uma costura de reforço, já que a gente vai vir com o viés para dar acabamento e vai ter uma outra costura. Mas eu sempre gosto de deixar pelo menos uns meio centímetros para poder ter essa segurança. Agora a gente vai fazer a caixinha de leite, né? No caso, eu fiz com 2 centímetros. A gente pega a marcação e pega pelo fundo, né? Marca os 2 centímetros e pega pela costura, tá? E marca mais os 2 centímetros para poder fazer esse quadradinho, né? Que é como se fosse um ângulo de 90 graus. Faz a mesma coisa do outro lado. E agora a gente vem com a tesoura e corta esse quadradinho fora. Cuidado para não cortar demais e ele ficar desfiando. Faz isso dos dois lados, é claro. E uma coisa que eu gosto de fazer depois que eu retiro, né, esse quadradinho, é fazer um retrocesso nas costuras, porque querendo ou não, como a gente cortou aquela parte, pode ser que ela abra. Então é sempre bom você reforçar para na hora que for passar o viés, a sua necessaire não ficar abrindo o fundo. Agora a gente vem com o viés. Eu gosto sempre de trabalhar com o viés da cor do material do lado de dentro, né? Para ficar uma coisa mais uniforme. E aí uma coisa que eu gosto de fazer é porque muitas pessoas me falam que na hora de passar o viés acaba deixando cair o ponto atrás, porque só enxerga a parte da frente. Então, um método que eu tenho feito e tem me ajudado bastante é sempre deixar a parte de baixo um pouquinho maior. Tá vendo? Eu sempre deixo a parte de baixo um pouquinho maior, porque dessa forma, por mais que eu passe na beiradinha de cima, embaixo não cai. Então, tem dado certo pra mim e essa é uma dica que eu passo para as pessoas. O bom de trabalhar com esse viés que é o mais largo é que, por ele ser de algodão, ele vinca com muita facilidade. Então, eu já venho fazendo essa marcação nele todo com a unha mesmo. E aí, depois é só você posicionar ele na lateral da sua necessaire, fazer, né, uma costura de retrocesso no início e no fim, né, e dar um bom acabamento. Eu vou mostrar para vocês na outra parte como que eu fiz o acabamento, porque essa daí eu costurei muito próximo do zíper e tive um pouco de dificuldade na hora de dobrar, né, para dentro. Então, na outra parte eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Acho que vai dar para ver melhor como é que eu faço para dobrar o viés para dentro, para poder guardar e esconder o cantinho e dar um bom acabamento na peça. É sempre bom a gente deixar um tanto maior para poder embutir, para poder ficar um acabamento legal, né, gente? Porque a peça não é só a parte externa, é também a parte interna. E as pessoas veem o nosso capricho muito pela parte interna. Então, a gente vem, né, ajeita direitinho. Às vezes eu uso a ponta da tesoura, tá? Para ajudar, mas cuidado para a agulha não bater e não quebrar na ponta da tesoura. Esse outro lado eu vou mostrar para vocês, né? Eu fiz a mesma coisa, dobrei o viés, deixando a parte de baixo um pouquinho maior. Vim passando, fiz retrocesso no início. Quando eu tava quase chegando próximo ao zíper, eu parei, posicionei a agulha, deixei ela para baixo, cortei, né, um tanto a mais para poder embutir a parte do zíper. Aí, o que eu gosto de fazer é cortar tipo um triângulo para ficar como se fosse um castelinho na parte de cima, tá vendo? E aí, eu dobro para dentro, fazendo um ângulo de 90 graus, tá vendo? Dobro para dentro e venho com a parte do viés tampando, né? Dobrando para dentro e conseguindo fazer
um acabamento bem legal. Lembrar de passar um retrocesso bem reforçado, né? Porque essa parte é a parte do zíper. Então, é bom a gente fazer um retrocesso bem legalzinho. Tá vendo? Aí, dessa forma, você consegue costurar, né? Fazer o pesponto do viés. Olha como é que fica em cima. Fica bem bonitinho. E não cai do outro lado. Tá vendo? Agora essa hora de fazer a caixinha de leite. Um segredo de fazer a caixinha de leite é você tem que marcar o meio, o fundo. Se ela tivesse uma costura no fundo, era só você casar as costuras da lateral com a costura do fundo. Mas como essa é inteiriça na parte do fundo, você marca o meio, né, dos dois lados. E aí você vai juntar, né? Aí nessa hora você pode abrir a sua bolsinha, né, pelo cursor, para facilitar, e vai juntar o fundo, tá vendo? O fundo da bolsinha com a lateral da costura com viés. Aí, no caso, você escolhe um dos lados para poder tombar o viés, né? Para você poder passar uma costura no fundo da sua nécessaire. Você ajeita de uma forma direitinho, tá? Para ficar bem casado. Pra ficar uma coisa bem legal, tá vendo? Vai e passa uma costura, prendendo o fundo. Retrocesso no início e no fim. E uma coisa legal que eu gosto de fazer é de dar retrocesso também na parte do viés, na lateral. Porque como ele ficou mais grosso, é sempre bom a gente dar o retrocesso, né? Pra ele ficar bem reforçado. Na hora de você fazer a mesma costura do outro lado, é bom você se atentar para jogar o viés para o mesmo lado, né? Para ficar um bom acabamento. Agora, você pode vir com a tesoura, recortar esse excesso que ficou, lembrando de deixar uns meio centímetros, tá? De segurança, porque a gente vai vir com o viés mesmo, para poder cobrir, mas é sempre bom deixar uma costura de segurança, né? Recorta o excesso também deste lado. Agora, você vai pegar um pedaço de viés, né? Para dar o mesmo acabamento que você deu na lateral. Você corta ele maior, tá? Porque a gente vai poder dobrar as pontas para dar um bom acabamento. Porque esse viés de algodão, se você simplesmente posicionar ele, cortar, ele com o tempo desfia. Então, é sempre bom a gente conseguir embutir as laterais para que fique um bom acabamento. Então, nesse caso, você corta maior para poder embutir e já pode aproveitar e cortar 2 pedaços, né? Porque são 2 lados. Aí, você faz aquele mesmo macetinho, né, que eu ensinei para vocês, de dobrar o viés, né, deixando a parte de baixo um pouco maior para não correr o risco de cair o ponto do outro lado. E você vem e posiciona o viés em um dos fundos da sua nécessaire. Dependendo do material que você estiver utilizando, ele fica mais rígido. Isso é uma lona que eu tô trabalhando, então dá para vocês verem que eu não precisei de estruturar com nada. Simplesmente tô fazendo acabamento com viés porque a lona já dá uma estrutura muito bacana. Mas se você estiver fazendo com tecido matricoline ou outro tipo de algodão, você vai precisar de estruturar. Ou com um TNT 80, 120, 150, né, que vai ficar mais firme. Ou até mesmo com a manta R1, R2, dependendo da manta que você gosta de trabalhar. E aí, no caso, você pode fazer o acabamento já forrando, né, para ficar um acabamento mais legal, né, uma coisa mais bem feita. Mas o viés também, ele super atende às expectativas, né, quando a gente não quer fazer forro. Então, é só fazer bem direitinho o acabamento que fica bem legal. Nesse momento aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar as extremidades que sobrou do fundo e vai vir passando uma costura, né? Lembrando sempre de dar retrocesso no início e no fim. Para não precisar de ficar picando a costura, eu vou começar a fazer um retrocesso no início e já vou fazer toda a bordinha do viés, né? Para poder aproveitar a linha e já costurar. Então, eu venho fazendo todo o fundo e vou mostrar mais perto para vocês verem, né? Porque muitas vezes a mão fica atrapalhando, então não dá para ver direito.
Então, venho, retrocesso no final, corto o excesso de linha. Tá vendo? Olha como é que fica. Aí, agora atrás, eu venho e recorto essa orelhinha que ficou, tá? Cuidado para não cortar a costura. Então, deixa um pouquinho, uns 2 milímetros do viés, porque vai ficar para baixo mesmo, então não vai ficar aparente essa parte, tá? Então, cuidado para não cortar muito próximo da costura. E faz o mesmo processo do outro lado também. Dobra para dentro, né? E faz o pesponto na borda do viés. Lembrando de dar retrocesso no início e no fim. Corta, né, o excesso que ficou. E agora é hora de desvirar a bolsinha. Como eu mencionei com vocês, como isso é uma lona, ela é um pouco rígida, né, para poder desvirar. Se fosse um outro tipo de material, seria mais fácil. Mas você vai ajeitando os cantinhos, tá vendo? Para fazer direitinho a caixinha de leite. Olha como é que ficou o acabamento. Por isso que é bom você usar um viés da mesma cor, porque quase não fica aparente. Tá vendo? Aí agora, já desvirada, é só você botar um pouquinho pra dentro, né, a parte do viés, né, pra dar um bom acabamento. E a nossa bolsinha está pronta. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Beijos e até a próxima. Essa foi uma nécessaire feita sem precisar de forro, né, com acabamento em viés.